Olá, amigos! Atualmente, a guerra civil na Síria é talvez a mais complexa do mundo, pois está dividida em muitas facções. E envolveu muitos países diferentes, incluindo Rússia, Estados Unidos, Turquia e Irã, cada um ajudando um lado na Síria. E fez com que a guerra civil síria não tivesse fim. Para entender isso, chegaremos ao seguinte resumo simples. No início de 2011, devido à insatisfação com o governo, sobre o estado de corrupção, as pessoas passavam fome e também não tinham direito à liberdade. O povo do Egito e da Tunísia se levantou para protestar pela derrubada do governo. Compartilhando as mesmas frustrações, pessoas de outros países árabes seguiram o exemplo, criando uma onda chamada Primavera Árabe. Isso inspirou o povo sírio a se manifestar, exigindo liberdade em vez de elogiar o governo. Em 6 de março de 2011, 15 estudantes, descendentes de famílias famosas, pintaram pinturas de rua com o slogan "Gente quer que o regime caia". Eles foram capturados e um deles foi morto. Este incidente causou indignação e se tornou uma desculpa para as pessoas se levantarem para protestar. Exigiram a libertação dos alunos que cometeram crimes e exigiram maior liberdade para o povo. No entanto, em vez de concordar, o presidente Bashar al-Assad ordenou o fuzilamento e a prisão dos manifestantes. A raiva se espalhou pela Síria e muitos exigiram a renúncia de Assad. Muitos soldados até desertaram do exército e se juntaram ao grupo de protesto. Eles se autodenominam Exército Sírio Livre. O confronto entre o povo e o governo rapidamente se transformou em uma guerra civil. A partir daqui, as coisas começam a se emaranhar como seda de aranha. Aproveitando o caos, a organização Al-Qaeda estabeleceu uma filial na Síria chamada Jabhat al-Nusra. Eles conclamaram a maioria dos manifestantes muçulmanos sunitas a aderir à jihad contra o regime de Assad. O objetivo da Al-Qaeda é derrubar os regimes apóstatas e corruptos do Oriente Médio e substituí-los por verdadeiros governos islâmicos. Então vemos essa organização em todo o Oriente Médio. Em seguida, os curdos na Síria também pegaram em armas e se levantaram contra o governo. Eles são as pessoas mais patéticas do mundo, vivendo, mas não sendo reconhecidos como cidadãos de nenhum país. Cerca de 30 milhões de curdos vivem principalmente na Turquia, Síria, Iraque e Irã. Do lado do governo é apoiado por seu aliado Irã para aconselhar, treinar e fornecer armas ao exército sírio. O Hezbollah é um grupo militante libanês apoiado pelo Irã que também está envolvido no apoio ao presidente Assad contra os rebeldes. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita também saltou para injetar dinheiro e armas para os rebeldes, Jabhat al-Nusra. E Jordânia, que é hostil ao regime de Assad. Seu objetivo é combater a influência iraniana na região. Em 2013, o exército de Assad usou armas químicas para atacar os rebeldes, matando muitos civis. Imediatamente, os Estados Unidos ameaçaram realizar ataques aéreos se Assad não parasse. A Rússia também aconselhou o presidente Assad a parar. Em 2014, um ramo da Al-Qaeda no Iraque se separou da organização, devido a conflitos internos. Eles se autodenominam o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou ISIS, para abreviar. Este grupo enviou o exército sírio não contra o regime de Assad, mas para atacar Jabhat al-Nusra e os curdos. Eles substituíram a Al-Qaeda e estabeleceram uma nova organização na Síria chamada Califado. No mesmo ano, o ISIS realizou atividades terroristas. Capturou territórios iraquianos e continuou a se expandir para a Síria. Eles se tornaram a força mais poderosa e controlaram a maior parte da Síria. O mundo inteiro condenou e começou a se voltar para esta organização. Os rebeldes e as forças de Assad estão lutando contra o ISIS e, ao mesmo tempo, em guerra entre si. Os Estados Unidos pretendiam originalmente atacar o regime presidencial de Assad, mas depois voltaram seu foco para o ISIS e seu braço, Califado, na Síria. Os Estados Unidos estão abertos para treinar qualquer exército na Síria contra o Califado. Em setembro de 2014, os Estados Unidos, junto com as forças do Bahrein, Jordânia, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, começaram a atacar o ISIS, iniciando oficialmente o processo de combate ao terrorismo na Síria. Em agosto de 2015, a Turquia aliada dos Estados Unidos atacou os curdos. Grupos étnicos lutam por uma autonomia persistente neste país e no Iraque e na Síria. Naquela época, os curdos também participavam da luta contra a organização ISIS. Isso leva a confusão e complexidade. Os Estados Unidos consideram o ISIS um inimigo, mas seu aliado, a Turquia, está lutando contra os curdos, que estão ajudando os Estados Unidos a destruir o inimigo. Em setembro daquele ano, a Rússia também lutou contra o ISIS e ajudou seus aliados na defesa do regime de Assad. Antes disso,
A Rússia fornecia principalmente armas e equipamentos ao exército sírio. Assim que aderiu, a Força Aérea Russa ficou muito entusiasmada com o bombardeio de bases rebeldes e a destruição de terroristas. Em 2016, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele anunciou a retirada das tropas da Síria. Mais tarde naquele ano, o presidente Assad, com o apoio da Força Aérea Russa e do grupo militante Hezbollah apoiado pelo Irã, expulsou os rebeldes das áreas urbanas. Ao mesmo tempo, reconquiste muitos territórios ocupados pelo ISIS. Em 2017, o presidente Assad voltou a usar armas químicas contra a população, matando 85 pessoas, incluindo 20 crianças. Logo depois, os Estados Unidos ordenaram ataques aos locais de armas químicas da Síria, para deter o regime de Assad. Próximos anos. Os combatentes da Rússia, do Irã e do Hezbollah continuam apoiando o presidente Assad. Agora eles ajudaram o regime a ganhar o controle de 70% do território. Os rebeldes controlam apenas uma pequena parte do noroeste, na área da província de Idlib. No entanto, a Turquia estendeu sua intervenção. Eles não apenas atacam os curdos, mas também ajudam os rebeldes a lutar contra o governo sírio, com o objetivo de impedir o fluxo de refugiados para o país. Por parte dos rebeldes, o ISIS, em 2019 foi declarado derrotado pelos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos não retiraram suas tropas após completar a meta, mas mantiveram forças na Síria e no Nordeste controlado pelos curdos. Depois da guerra contra o ISIS, o principal objetivo dos Estados Unidos é impedir o Irã de aumentar sua influência na Síria e no Oriente Médio. Em suma, a guerra civil na Síria ainda não acabou. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achar o vídeo útil, dê um like e inscreva-se no canal para nos apoiar. Tchau e nos vemos novamente.